Aí, prontinho. Começou com essa história aqui de novo. Meu Deus do céu. Nunca consigo fazer, né? Aqui. Ah, melhorou mesmo agora o ar. Verdade, você tem razão. Termoquímica. Bom, a gente tá na frente de física, né? Na frente da quinta-feira. A gente está estudando calorimetria, ou termologia de maneira geral, né? E a termoquímica é a área da química que está preocupada em estudar a relação entre calor e reações. Então, da mesma forma que a gente está estudando troca de calor lá na física, a gente vai trazer o aspecto da energia para dentro da discussão da reação. Não preciso nem dizer, né, gente, o quanto esse assunto é importante. Se eu estou falando de reações químicas associadas a calor, a gente está falando de recursos energéticos, questões ambientais que vão ser colocadas aqui, contrapondo fonte renovável, não renovável, poder calorífico de combustíveis. Assim, dá para criar basicamente uma prova inteira de ciências da natureza só pensando no tema energia. Então, por isso que o Enem gosta, né? Só que assim, o que que a gente precisa tentar entender? Estudar calor aqui não é que nem estudar calor na física. Então, eu queria concentrar esse começo da aula para a gente fazer essa discussão. O que que o calor da física tem de diferente do calor da química? É sobre isso. A gente diz que calor é energia transferida entre corpos de diferentes temperaturas, certo? Então, o calor, se você coloca dois corpos em contato, você tem um corpo de maior temperatura, um corpo de menor temperatura, os dois trocam calor até entrar em equilíbrio. Acabou. Só que a questão é que quando você vai para a química, você precisa entender o seguinte: a reação química, ela não é uma coisa, ela não é um corpo. É diferente, por exemplo, você pegar água quente e água fria. Uma reação é um evento, é um acontecimento, é um processo que está acontecendo na natureza. Então, quando a gente fala em calor associado à reação química, a gente não deve entender que a reação química é uma coisa que está perdendo ou ganhando calor. A reação é um evento. E o que que pode acontecer quando esse evento ocorre? Ou ele pode, durante a sua ocorrência, liberar energia para o ambiente, ou ele pode, para acontecer, absorver energia do ambiente. Toda reação tem uma questão energética envolvida. Toda. Existem reações que vão produzir energia. Então a energia ela vai ser enxergada como um produto de uma reação. E existem outras reações que vão consumir energia. Né? Eu gosto sempre de citar os dois casos que são emblemáticos, que são a respiração e a fotossíntese. Do ponto de vista termoquímico, as duas elas são opostas, literalmente opostas. Por quê? Na respiração, eu pego glicose, oxigênio, produzo CO2 e água, mais energia. Então ela gera energia. Na fotossíntese é o contrário. Eu não, a planta, né? A planta pega o CO2, ela pega a água, absorve energia do sistema via cloroplasto e os caramba, produz a glicose. Então, entendem como a situação ela é nesse sentido? Então, quando a gente estuda termoquímica, o que que a gente está estudando? A gente está estudando relações entre energia e reações. E reações, tá? Eu vou estudar reações que produzem energias. Então, eu tenho reações que consomem energia e reações que produzem energia. E reações que produzem energia. Aqui tem toda uma questão também, gente.
Que é meio foda de explicar isso, mas eu vou ter que entrar nesse assunto. Quando a gente fala em liberar e absorver energia, aqui tem um parênteses. Por quê? De que energia eu estou falando necessariamente? Calor. Calor. Eu estou dizendo isso pelo seguinte: existem outras formas de uma reação liberar energia. Existe reação que libera luz, existe reação, enfim, tá? Agora, o calor é uma energia associada a um processo térmico, tá? Existem reações que produzem energia de formas muito mais sofisticadas. Por exemplo, pensa numa reação que acontece dentro de uma pilha. Você sabe que na pilha tem uma reação química, né? A energia da pilha não é calor, é energia elétrica. Então é um outro tipo de situação, tá? Aqui a gente vai tentar manter isso restrito à questão do calor. Ah, então ou absorve calor ou consome calor, tá? Eu vou dar exemplos de sistemas que são assim, e aí a gente já começa também a escrever as coisas. A primeira questão que a gente tem que refletir aqui é a seguinte: se uma reação consome calor, de onde ela está consumindo? Se uma reação produz calor, para onde esse calor vai? Entende? O, o que eu quero dizer é o seguinte: eu não tenho como pensar nisso, né, numa reação liberando ou absorvendo calor, sem pensar no entorno dela. No entorno dela, nas vizinhanças. Então, por exemplo, imagina que você vai pegar um pedaço de madeira e vai fazer uma fogueirinha ali na festa junina. Tá, beleza. A fogueirinha tá pegando fogo. O que está acontecendo ali dentro da madeira? A madeira está entrando em combustão, gerando CO2, água e calor. Esse calor está indo para o meio ambiente, certo? Esse meio ambiente a gente vai chamar de vizinhança. Vizinhança. Então a gente vai dizer assim: olha, reações que consomem calor vão consumir calor das vizinhanças. Das vizinhanças. E as reações que produzem calor vão liberar esse calor para as vizinhanças. Para as vizinhanças. Tudo bem? São as famosas reações endo e exotérmicas, certo? Então já vou até colocar aqui no parênteses, ó. As que consomem energia são endotérmicas. E as que produzem são exotérmicas. Tá bem? Bom, uma das coisas que é importante da gente refletir, porque isso pode ser gerado exercício disso, é o seguinte. Na prática, quando eu digo na prática, é no laboratório mesmo, né? Como que a gente descobre se uma reação libera ou absorve calor? E mais, como que eu calculo esse calor? No laboratório. Porque é assim, uma coisa é você calcular o calor, outra coisa é você aferir aquilo no laboratório. Para poder falar sobre isso, a gente precisa falar de uma coisa chamada calorímetro. Calorímetro. De repente, pá, a aula vira termologia. Se você já fez alguma questão de que macete, de que mole, você já deve ter ouvido esse termo, calorímetro. Ou considere um calorímetro, lá, 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 onde foi feito tal coisa. Gente, um calorímetro é basicamente uma caixa de isopor com água dentro. Tipo, você pode fazer um calorímetro na sua casa. Obviamente vai ficar uma bosta, mas dá para fazer. Como que funciona? O calorímetro é um dispositivo que vai conseguir detectar se uma reação está liberando ou absorvendo calor. E mais, eu vou conseguir calcular esse calor. Para isso, o que que se faz normalmente? O calorímetro ele tem uma região interna. Peraí, deixa eu colocar mais para baixo aqui. Ele tem uma região interna que geralmente é uma caixinha, tá? Essa região interna é chamada de reator. Reator. É onde vai acontecer a reação química, tá? Essa caixa, ela é mantida separada de um meio externo, tá? Aqui, tá a tampa. Imagina que o reator ele tá preso aqui, ó, tá? Tá preso aqui. E aqui dentro do reator tá cheio de água. Água.
E aqui dentro vai acontecer a reação, tá? Aqui dentro e aqui tem água. Junto nesse calorímetro, existe um termômetro. Vou colocar aqui, ó, termômetro. Tudo bem? Isso aqui é uma parte bem, que dá para integrar muito o contexto da química e da física, gente. Então presta atenção. Eu quero saber se essa reação está liberando ou absorvendo calor e quanto ela está liberando ou absorvendo. Então vamos trabalhar na seguinte hipótese, vai. Vamos supor que a reação libere calor. Então, caso um. Caso um. Reação exotérmica. Gente, se a reação estiver liberando calor aqui, obviamente a temperatura da água que está em volta vai aumentar, certo? Então, se a reação é exotérmica, a variação de temperatura da água que está fora do calorímetro é positiva, não é? Sei lá, vamos supor que a reação aconteceu e durante a reação acontecendo, o termômetro subiu, vai, de 20 para 40 graus. Tudo bem? Tá bom. Você mediu a variação de temperatura. Se você construiu o calorímetro, é claro que você sabe quanto de água você pôs lá dentro. Se você sabe quanto de água você pôs lá dentro, o que você pode fazer? Você pega a massa de água que você vai. Vamos supor, vai, meu calorímetro tem 1 quilo de água. O calor específico da água, 1 caloria por grama grau Celsius. Vezes variação de temperatura. Com isso você acha esse calor aqui. Esse calor que você acabou de achar foi o calor liberado pela reação. Vocês entenderam qual que é a manha do calorímetro? O calorímetro, ele usa a variação de temperatura para que você estime quanto de calor foi liberado lá dentro do processo. Então, o calorímetro, na verdade, ele não mede diretamente o calor, né? Ele mede sim a variação de temperatura. Tá bom? Beleza. Então, ó, só uma outra coisa que eu queria que vocês guardassem aqui, porque eu escrevi isso, eu não sei se a minha intenção ficou clara. Quando eu coloquei, ó, reação exotérmica, delta H da água maior que zero, o que que eu estou querendo dizer? Que a reação exotérmica, ela esquenta tudo que tiver em volta dela, porque ela está liberando calor. Então, a gente pode escrever o seguinte, ó, esquenta as vizinhanças. Esquenta as vizinhanças. Tudo bem? Então a gente fala assim, ó, a reação exotérmica libera calor para as vizinhanças, provocando um aumento de temperatura do ambiente, tá? Gente, antes que alguém pergunte, não, a reação não tem temperatura. Porque muito aluno pergunta assim para mim, tá bom, professor, então você está querendo dizer que a água esquenta, então a reação esfria? Lembra que eu falei, a reação não é um objeto. O objeto esfria e esquenta, a reação é um evento. Então, assim, por que que a água daqui está esquentando? Porque aqui dentro está acontecendo um evento que está produzindo energia. Que evento é esse? A reação. Tá bom? Depois a gente precisa discutir, que isso é uma outra coisa, de onde vem essa energia que a reação libera. Isso a gente vai discutir depois, tá? Beleza. Agora, se a reação for endo, aí é tudo o contrário. Ó, caso 2. Reação endo. Hum, endotérmica. Pensa o seguinte, então, agora. Imagina que lá dentro do sistema tem uma reação que vai consumir calor. Ela vai consumir calor. Para ela acontecer, ela precisa ganhar calor. Como ela está conectada, né, no ambiente onde existe uma vizinhança aqui do lado, se essa reação precisa de calor, ela vai absorver calor da água.
Então agora o calor ele vai entrar no reator, tá? Nesse caso, a temperatura da água vai cair. Toda vez que a reação absorve calor, pessoal, ela está pegando o calor do ambiente onde ela está. Então a temperatura do ambiente, ela necessariamente precisa diminuir. Então, nesse caso, eu vou ter que a variação de temperatura da água é negativa, certo? Então eu posso dizer que a água resfria as vizinhanças, resfria as vizinhanças, tá? E a quantidade de calor que você calcula é do mesmo jeito, gente, não muda nada. A única coisa que vai mudar no caso da Endo e da ESO é a variação de temperatura, tá? Esse calor aqui, ó, ele é absorvido pela reação das vizinhanças, pela reação das vizinhanças, tá bom? Fala. Então, o que que é o... Deixa eu só explicar o que que é o reator, tá? O reator é uma caixa, só isso. É que assim, parece que é um aparelho, né? Um reator. É uma caixa. E lá dentro está acontecendo uma reação. Eu vou contar para vocês uma experiência que eu tive com calorímetro na faculdade. Quando eu fiz farmácia há um tempo, né? Acho que eu já falei para vocês isso. E dentro da farmácia, no terceiro ano, você pode escolher se você quer ir, pelo menos lá na USP era assim, né? Nas outras eu não sei. Quando você chegava no terceiro ano, você podia escolher se você queria ir para indústria farmacêutica, trabalhar com medicamentos, análises clínicas, trabalhar com, por exemplo, detecção de câncer, exame histológico, ou bromatologia. A bromatologia é uma área de ciências dos alimentos. Então você vai trabalhar na Nestlé, nessas porra. E mesmo que você não opte por fazer alimentos, você tem que fazer pelo menos uma matéria de bromatologia, que é a ciência dos alimentos. Essa matéria é muito louca. E uma das coisas que a gente fazia na matéria é determinar poder calorífico de alimentos. Porque, por exemplo, quando você vem lá no mercado, você vai comprar uma bolacha. Aí tem lá, cada pedaço ou cada fatia tem tantas calorias. Cada 100 gramas. Como que os caras chegam nessa porra de caloria? E aí o experimento é justamente esse. Para você saber qual é o conteúdo de caloria de um alimento, o que que você faz? Você põe o alimento aqui dentro, ó, e taca fogo nele. Queima. Então, por exemplo, eu vou pegar uma bolacha, uma fatia de bolacha. Água e sal, põe aqui. O reator, ele é especial, por exemplo, nesse caso, ele é especial, especialmente produzido para queimar as coisas. Então, por exemplo, a gente fez o seguinte: eu quero determinar o teor calorífico de 10 gramas de amendoim. Então, você pega o amendoim e põe aqui dentro. Aqui dentro já tem oxigênio e tem uma faísca elétrica, como se fosse uma fagulha para você pôr fogo. Aí você põe fogo no negócio e vai medindo o termômetro. A hora que você terminou de medir a temperatura do termômetro, claro, você está queimando um negócio aqui dentro. Ele vai liberar calor. Pelo aumento de temperatura, você descobre quanto de calor foi liberado. Pega essa quantidade de calor liberado e divide pela massa que você colocou aqui dentro. Por exemplo, se você colocou 100 gramas aqui, pega isso e divide por 100. Você vai ter a caloria por grama do alimento. É muito louco e é super simples, tá? Fala. Na verdade, o reator é uma caixa que tem uma resistência de chuveiro lá dentro. Não é bem uma resistência de chuveiro, mas é parecido. Quando você quer pôr fogo no negócio, você liga aqui, essa resistência começa a esquentar lá dentro, até a hora que o negócio pega fogo. Mas é só uma caixinha mesmo, tá? Beleza? Oi. Liberar o calor para a vizinhança, isso. O contrário. Não, ele esfria, né? Porque quando uma reação é endotérmica, o que que ela vai fazer? Ela vai roubar calor da vizinhança. Então, se o que estiver acontecendo aqui dentro estiver roubando o calor da vizinhança,
Essa água vai esfriar. Então eu calculo quanto ela esfriou, coloco no quimacete e calculo esse calor. Esse calor é o calor que o reator absorveu. Absorveu. Não, é porque você não falei nada sobre energia de ativação ainda, querida. Eu sei o que você está querendo me perguntar. Como que essa porra começa a acontecer lá dentro? Calma, calma. Sim. Você tem que acreditar em mim que isso está acontecendo, ok? Porque a gente ainda vai discutir a questão da energia de ativação, tem uma série de coisas. E também tem um detalhe, né? Isso aqui não faz milagre, gente. Não dá para você. Eu vou calcular o calor de uma bomba nuclear. Não, isso é só para algumas coisinhas, tá? Geralmente a gente usa calorímetro, bem, para determinar poder calorífico de alimentos. Tá? Por exemplo, indústria de alimentos vai fazer esse experimento com certeza. O cara vai, sei lá, vai vender, sei lá, mortadela. Quanto de caloria tem 100 gramas de mortadela? Ele vai ter que colocar isso no negócio, né? Tá? Tem um exercício da Unesp assim, tá, gente? Inclusive é sobre castanha de caju. Ele conta, basicamente, ele fala: olha, eu queria determinar o poder calorífico da castanha de caju. Aí ele coloca a castanha de caju aqui dentro, mede a variação de temperatura da água, para que você calcule o calor e depois divide pela massa, tá? Beleza. Oi. Então, é certo, mas não é tão certo. Porque, por que que é certo? Se você pensar que o reator é um corpo, isso é verdade. Mas a gente precisa pensar o seguinte, um pouquinho mais além. O que que tem aqui dentro? Tem uma coisa acontecendo. Então, na verdade, o calor, ele não fica preso no reator. Ele é usado como combustível para uma coisa acontecer lá dentro. Por exemplo, tem uma reação que é CaCO3 mais calor dando CO2 e CaO. Essa aqui é um exemplo de uma reação endotérmica, tá? Para essa reação acontecer, o KCO3 precisou absorver calor. Esse calor vem de onde? Daqui de fora. E ele vai para onde? Ele não fica na parede do reator. Aí é que tá. Para onde vai esse calor? Ele vai para dentro das moléculas que estão aqui, ó. Ele é armazenado nas moléculas. Então, a gente ainda está com essa questão do calor, porque a gente não está entendendo para onde esse calor vai. Esse calor que uma reação absorve, ele fica armazenado dentro das estruturas na forma de uma espécie de energia interna, que na verdade tem outro nome, tá? Que daqui a pouco eu falo sobre isso. Então, só respondendo a sua pergunta, tá? É sobre isso. O calor ele vai ficar guardado dentro das substâncias do produto da reação, tá? Bom, como que a gente representa isso no vestibular? Então, a gente já entendeu que existe um calorímetro para fazer essas medidas. As representações do vestibular. Representação. Hum. Você tem duas maneiras de representar uma equação termoquímica. A gente chama isso de equação termoquímica. Vou dar um exemplo, tá? De como a gente pode representar uma equação termoquímica. Deixa eu só ter certeza se é esse valor mesmo, para não falar merda aqui. Tô vendo uma coisa, tá, gente? Rapidão. Ah, é isso aí. Quanto que eu coloquei? 286? É, acertei. Não estava lembrando o valor. Gente, toma cuidado quando a gente for trabalhar com equação termoquímica. Por quê? Quando você vai escrever uma equação termoquímica, olha o nome do bagulho, termoquímica, não basta você escrever só as moléculas. Você precisa escrever o calor. Então veja, aqui nós temos um exemplo de uma reação termoquímica exotérmica.
exotérmica. Então eu peguei 1 mol de hidrogênio gasoso mais meio mol de oxigênio gasoso, produzi 1 mol de água líquida mais 286 kJ por mol. Observem o seguinte: eu coloquei a energia do lado do produto. Isso é uma coisa importante. O fato de eu ter colocado a energia do lado do produto está me dizendo que a reação produziu energia. Ela gerou energia. Então, uma reação exotérmica. Observa também que a energia está em quilojoule. Ela pode estar em quilojoules, ela pode estar em quilocalorias, tá? Vai variar entre joule e caloria. Geralmente vai vir o quilo junto, gente, porque são quantidades de energia bem grandes, tá? E uma coisa muito, muito importante, que talvez seja a coisa mais importante da reação. Isso. Esse por mol aqui, o que isso quer dizer? Gente, você tem uma reação que está produzindo água. E pelo que eu escrevi aqui, é uma reação que libera energia. Então é uma reação exotérmica. O problema é que quando uma reação libera energia, gente, essa quantidade de energia depende do quê? Primeiro, do tipo de reação e da quantidade das coisas. Não tem como você imaginar, por exemplo, que para produzir 1 grama de água, a energia vai ser a mesma para 1 quilo. Então, o que a química gosta de usar para padronizar? O mol. Então, cuidado, quando vocês virem esse tipo de notação, entenda que tem mais do que escrito que está liberando 286. Está liberando 286 quilojoules de energia para produzir 1 mol de água. Entende? Isso faz muita diferença. Por quê? Porque quando você faz uma relação entre energia e mol, você abre uma porta para problemas de cálculo estequiométrico. O que mais os vestibulares gostam, o Enem nem tanto, o que mais os vestibulares gostam da termoquímica é que você usar a termoquímica como cálculo estequiométrico. Por exemplo, olha a pergunta que eu vou fazer agora. Ó, isso aqui que tem que tomar cuidado quando cai no vestibular, ó. O cara fala assim, né? Considere a reação abaixo na qual está ilustrada a produção de água. Ele mostra a reação. Qual a energia liberada? Aí vem a pergunta. Qual a energia liberada na reação de 11,2 litros de hidrogênio na CNTP? Então, tipo assim, se eu quiser usar 11,2 litros disso aqui, quanto de energia eu vou produzir? Entenderam? Isso aqui é um exemplo clássico de estequiometria com termoquímica. Cuidado com essas questões. Como que eu abordo questão assim, gente? Você enxerga isso aqui como se fosse uma molécula. O que eu quero dizer com isso? Ó? 1 mol de hidrogênio produz 1 mol de água mais 286 de energia, certo? Então, eu posso trabalhar assim, ó. 1 mol de hidrogênio. Eu nem vou precisar da água, vocês percebem isso? O meu cálculo estequiométrico não é com a água. 1 mol de hidrogênio libera, quando reage, 286 kJ. Tá bom? Tá. Como que vocês gostariam de mexer nessa regra de 3 aqui, ó? Eu não vou trabalhar mol. Eu posso até trabalhar, né? Mas eu vou fazer de outro jeito. Como ele está me dando uma quantidade de hidrogênio em volume, eu vou jogar isso aqui para volume. Quanto que vale 1 mol de gás na CNTP? 22,4 litros. Quando são consumidos, produzem 286 de energia. Qual vai ser a energia produzida para 11,2? Mano, teve uma época que o Enem ficou
paranoico com esse tipo de questão. Todo ano caiu uma questão de gasolina, ou de diesel, ou de alguma coisa. Depois eles foram diminuindo, tá? Ó, como você está usando metade aqui, você vai produzir metade de energia. Então, a quantidade de energia produzida é 143. Isso, né, pessoal? Quando ele não resolve ir além. Por exemplo, ele fala assim: se eu quiser usar toda a energia para aquecer 1 quilo de água a partir de 20 graus, qual a temperatura final? Percebem como vai funcionar nesse caso? Muitas vezes o cara ele faz você calcular essa energia e depois esquentar alguma coisa com ela. Aí você ainda usa um quimacete, tá? Fiquem bem ligados porque termoquímica vai sendo misturado com essas coisas aqui, tá? E quando a reação for endotérmica? Aí é a mesma coisa, gente. Antes da gente falar da endo, deixa eu colocar mais uns trenzinhos da ESO aqui. Depois a gente fala na endo. Gente, vamos fazer uma reflexão agora um pouco mais profunda. Essa reação aqui, ela liberou energia, então essa energia veio de algum lugar, certo? Para que a gente consiga entender de onde vem essa energia, a gente precisa considerar aqui que as próprias moléculas têm energia guardada dentro de si. As próprias moléculas têm energia guardada. Então pensa assim, ó, isso tem uma energia, tudo bem? Sei lá quanto. Isso tem uma energia. Só que acontece que se esse processo, agora eu vou usar um termo entre aspas, tá? Se esse processo jogou fora 286 quilojoules, significa que a diferença de energia entre isso e isso vale 286. O que eu tô querendo dizer é o seguinte: esse cara, desculpa, esse cara aqui, ó, ele tem toda a energia que a água tem, mais 286. Isso é claro para vocês? Ou seja, toda vez que uma reação joga para fora energia, essa energia vem de dentro das moléculas aqui. Tudo bem? É uma energia interna. Malu, pode falar agora. Desculpa. Não dá para saber. Não tem como saber. Só se o cara te contar, tá? Aí você vai confiar nas notações do cara, tá? Por exemplo, às vezes ele coloca a setinha de mão dupla, tá? Beleza? Tá. Como que a gente representa isso, né? Como é que a gente consegue enxergar essa energia saindo? A gente vai ter que criar um conceito aqui. Nós vamos criar a seguinte ideia. Toda molécula tem uma energia interna, ok? Essa energia interna a gente vai chamar de entalpia. Entalpia. Então veja, o hidrogênio tem uma energia interna. O oxigênio tem uma energia interna. E a água também tem. Só que o que que acontece, pessoal? Toda vez que uma reação ocorre, pelo fato das substâncias se transformarem uma na outra, essas energias internas elas são diferentes. Se você pegar a energia interna desses dois caras aqui, ó, quanto de energia esses caras têm armazenado, e pegar quanto que a água tem armazenado de energia interna, você vai ver a diferença. Então, esse calor que, entre aspas, brota da reação, ele está vindo de onde? De uma diferença nas energias internas. Então, por exemplo, eu tenho energia 5. Se eu me transformar numa coisa que tem energia 3, o que que eu tenho que fazer com esses dois de energia? Jogar fora. Agora, se eu tenho energia 5 e eu quero me transformar numa coisa que tem energia 8, o que que eu preciso fazer? Pegar 3 de fora. É assim que a natureza funciona. Toda vez que há uma transformação de energia, pessoal, as moléculas ou estão jogando energia para fora, para se tornarem coisas menos energéticas, ou estão absorvendo coisas de fora para se transformarem em coisas mais energéticas. Então, a ideia central é pensar no conceito de variação de entalpia. Variação de entalpia. Isso aqui tem uma entalpia, isso aqui tem uma entalpia. Esse calor, ele é a diferença das entalpias. Então eu vou escrever assim, ó, explicando de onde vem o calor. Explicando de onde vem o calor.
Depois a gente vai fazer tudo isso com a endo, tá, gente? Mas depois que a gente fizer isso aqui com a exo, ou seja, isso vai ficar muito claro. Explicando de onde vem o calor. Seguinte, vamos considerar então uma reação genérica, tá? Reagente se transformando em produto, tá? Que daí você pode aplicar para qualquer situação. A gente vai considerar que dentro de cada uma dos estados, né, da reação, você tem uma energia armazenada. Então, o reagente, ele vai ter uma entalpia de formação do reagente. Gente, presta muita atenção em alguns nomes, tá? Entalpia de formação. Eu costumo brincar que a entalpia de formação é a energia que Deus colocou na molécula quando a molécula nasceu. Então, quando Deus fez lá, Deus é foda, né? Quando Deus fez lá o hidrogênio e falou: vai para o mundo, meu filho, vai ser feliz. O que que ele pôs dentro do hidrogênio? Energia. Tudo tem energia, gente. Uma energia interna. E a mesma coisa vale para as outras moléculas. Essa entalpia de nascimento, eu chamo de entalpia de nascimento, na verdade é chamada de entalpia de formação. Qual é a boa notícia sobre essa entalpia? Ela é tabelada. Ela é tabelada. Cada substância tem a sua entalpia de formação. Tá bem? Beleza. Aí o reagente vira produto. O produto também tem uma entalpia de formação. O produto, ele tem uma entalpia de formação. De formação. Agora adivinha, pessoal? Elas são diferentes. Professor, não tem como essas entalpias serem iguais? Não é questão de tem como ou não tem como. Isso não acontece na natureza. Não acontece. Eu não conheço nenhuma reação química que tenha diferença de entalpia zero. Tá? Aparentemente, pessoal, aí você começa a entender algumas coisas do universo, né? Aparentemente, a natureza, ela não gosta de fazer coisas sem variação de energia. Aparentemente, os processos que ocorrem na natureza, eles sempre vão trazer um desnível de energia, tá? Ou o estado final tem menos energia que o inicial, ou vice-versa, tá? De qualquer maneira, a gente precisa representar essas entalpias por símbolos, tá, pessoal? Como que a gente vai representar o símbolo de entalpia de formação do reagente? Assim, ó, tá? Essa bolinha aqui, que a gente usa normalmente no símbolo, é para dizer que essa entalpia ela foi medida em determinadas condições de pressão e temperatura, tá? Essa bolinha não serve para nada. Quer dizer, ela serve, mas não para nós. Então, isso aqui seria o conteúdo de energia que está dentro da molécula, tá? E o produto também tem uma entalpia. Tá aqui, tá? E a maneira que a gente tem para calcular o quanto de energia o sistema ou liberou, ou absorveu, é basicamente fazendo uma diferença. Então, se você conhece as entalpias, presta atenção na condicional. Se você conhece as entalpias, ou seja, se o exercício te deu essa tabela, você vai fazer a seguinte conta. Você pega a entalpia do produto e subtrai com a entalpia do reagente, tá? Opa, faltou aqui, ó, tá? Essa conta, pessoal, ela vai ser feita para qualquer reação que você quiser. O que vai acontecer, sim, é a diferença nos resultados para a reação que absorve e reação que libera calor, né? Essa conta, ela pode assumir duas situações, veja. Por exemplo, ó, pega o caso de uma reação exotérmica, vai. Pega o caso de uma reação exotérmica. A reação exotérmica, ela libera calor. Agora pensa, gente, se a reação exotérmica libera calor, quer dizer que a energia que tem aqui, ó, é menor
que é a que tinha no começo. Afinal de contas, liberou, certo? Então veja, se eu for fazer essa conta aqui, ó, quando uma reação libera calor, essa conta ela vai dar sempre negativa. Por quê? Porque a energia do produto é menor que a energia do reagente. Se você tem menos energia no final do que no começo, essa conta vai dar negativa. Então tá aqui, ó. Se a energia no final for menor que a energia no início, ΔH negativo, tá? Opa! Mas aí, se o ΔH é negativo, a reação é exotérmica. Porque, veja, se a entalpia do produto é menor que a do reagente, é porque a reação jogou energia fora, né? Então, não sei se vocês devem lembrar disso aqui. A gente sempre associa o ΔH negativo ao fato da reação ser exotérmica, tá bom? E aí, se isso era uma dúvida, em algum momento foi uma dúvida, agora acho que fica claro por que que ela é negativa, né? Porque o final é menor que o inicial. Agora, muitas vezes a reação vai absorver calor do ambiente. Quando ela absorve calor, esse calor fica guardado aonde? No produto. Então veja, o reagente ele já tem uma energia. Aí eu vou pegar mais energia de fora para construir o produto. Então, nas reações que capturam energia, o produto tem que ter mais energia do que o reagente. Então, vou escrever aqui, ó. Se a entalpia do produto for maior que a entalpia do reagente, então o ΔH é positivo. Aí a reação é endotérmica. Tá bom? Essa técnica de calcular ΔH, ela é a técnica mais tradicional, não é a que mais cai, mas é a primeira que a gente aprende, tá? Que se você já estudou esse assunto, você vai lembrar que a gente, ao longo desse estudo, a gente vai estudar três maneiras de calcular o ΔH. A primeira maneira, que a gente chama de mais tradicional, é essa maneira onde você precisa ter as entalpias do produto e do reagente. Isso é dado numa tabela, tá bom? Eu queria fazer uma questão com vocês sobre isso. Que horas são agora? Ah, acho que dá pra gente fazer então. Quer ver? Eu vou pegar aqui na apostila, tá, gente? Página 111. Aqui. Hum. Página 111, tá, gente? 111/112. Ó, eu vou fazer um que eu achei bem legal, que ele é bem introdutório, tá? Sobre termologia. Eu não vou fazer na ordem, tá, gente? Porque tem vários assuntos dentro dessa aula, então eu vou selecionando o que eu acho importante, por enquanto. A gente vai fazer a questão número 4. Questão número 4, da página 111. Nessa questão, ele trabalha com o conceito mais geral de energia, tá? Sem ficar especificando muito essa coisa de endo e exo. Questão número 4. Ele fala assim, ó. A energia liberada na combustão do etanol hidratado é cerca de 70% da energia liberada na combustão do mesmo volume de gasolina. Tipo assim, ó.
Imagina que você tem um volume de etanol que é igual ao volume de gasolina. Tipo, sei lá, vai 1 litro. Então, peguei 1 litro de etanol, peguei 1 litro de gasolina. Ele está falando que se eu queimar esse litro de etanol, a energia liberada é 70% da mesma energia que eu liberaria na gasolina. Então, o que que eu posso dizer? Eu posso criar uma relação assim, ó. Quando eu queimar uma certa quantidade de gasolina, eu vou liberar uma energia E. Quando eu queimar a mesma quantidade de álcool, eu vou liberar uma energia 0,7 do E, tá bom? Beleza. Considere que o calor específico da água líquida seja de 1 caloria por grama grau Celsius. Em um experimento, peraí que entrou um cisco no meu olho. Em um experimento, a combustão de um certo volume de etanol em um calorímetro permitiu elevar a temperatura de 200 gramas de água de 25 para 60 graus Celsius. Se eu usasse no mesmo experimento o mesmo volume de gasolina no lugar do etanol, qual seria a temperatura desta água? Então ele está falando assim, ó, quando eu queimo um certo volume de etanol, eu consigo pegar 200 gramas de água e fazer ela esquentar quantos graus, gente? Faz a continha aí. 35? Isso, 35. Então, ó, com essa energia, ó, queimei um volume de álcool. Quando eu queimo um volume de álcool, eu tenho essa energia. Com essa energia, eu fiz isso acontecer, não fiz? Pergunta dele é a seguinte: e se eu queimasse no lugar. E se eu queimasse, pessoal, no lugar do etanol, queimasse a gasolina? Quantos graus eu conseguiria fazer a água subir? Entenderam qual que é o lance? Como que a gente poderia abordar isso? O que que vocês fariam aqui? Hum, como é que é, Bi? Fala aí. Para quem? Pro negócio? Tá. Então, pera um pouquinho. Vou fazer que macete pro álcool ali, né? Quando eu queimei o negócio. Vou fazer um que macete aqui, ó. A massa que você esquentou de água foi 200 vezes. Como eu estou esquentando água, eu vou usar um aqui, vezes. E ó, ele esquentou 35 graus a água. Ele foi de 25 para 60. Então tá com 35 aqui, ó. Pronto. Esse aqui é o calor liberado nessa situação, ó. Vai dar 7 mil. Isso, boa. 7 mil cal. Então, quer dizer, para eu esquentar essa água, eu gastei 7 mil calorias. Tá. Agora veja, se eu queimar a mesma quantidade de gasolina, eu não vou liberar 7 mil, eu vou liberar mais. Por quê? Vamos lá, ó. 7 mil calorias, gente, não é a energia do álcool? Ela vale 0,7 E. Qual vai ser a energia liberada quando eu queimar a gasolina? Que é E. Entenderam? Tá? Esse valor aqui, ó, qual que é o lance? Quando você fala que o álcool ele é 0,7 E da gasolina, o que que você está querendo dizer? Que se você queimar a mesma quantidade dos dois, a energia do álcool é 70% da gasolina. Então, ó, eu estou dizendo que isso vale 70% da energia da gasolina. Quanto vai valer a energia da gasolina? Entende, pessoal, que esse E eu vou cortar na hora da conta, né? Ó, vai ficar assim, ó. E vezes 7 mil igual a 0,7 QE. Meu Deus do céu. Quanto que deu o quê? 10 mil. 10 mil calorias, ó. Tá?
Agora eu faço que macete de novo, né? Só que agora eu faço com esse valor. Porque a pergunta é a seguinte: qual vai ser a variação de temperatura aqui, gente? Você vai queimar a mesma massa, só que agora com uma energia maior. Você vai esquentar, perdão, né? Q igual a macete. Q igual a macete. Aqui fica 10.000, aqui fica 200, aqui fica 1 e aqui fica delta teta. Ó, bom, deu 50. Então agora a água esquentou 50 graus Celsius. Ele está pedindo a variação ou a temperatura final? Final? Então vai ser quanto? 75, né? É isso. O delta teta é teta F menos teta I. 50 igual a teta F menos 25. Teta F igual a 75 graus Celsius. Tá? O que você fez? Você fez, não fez diferente nada. Você só foi mais rápida que eu. Você fez o quê? Me conta, vai. Vai, eu vou psicografar e você vai falando. Fechou. Ah, por que que deu certo, você sabe? Gênio é foda, né? A coisa vem. Não, sabe o que acontece? Dá certo de fazer regra de três, por quê? Q igual a mc delta teta, não é? O calor não é proporcional à variação de temperatura? Então você pode fazer regra de três. Só que isso, por que que deu certo, gente? Isso é uma coisa importante. Porque a massa é a mesma, tá? Por exemplo, tanto aqui como aqui, ele aqueceu 200 gramas de água. Então daria, você faz assim, 0,7 E, variou a temperatura 35 e varia a temperatura X, tá? Por que que isso funciona? Por causa do que macete. Então dá para fazer sim. É o famoso por lógica. Por lógica, mas esse caso deu certo, tá? É isso mesmo. Tudo bem? Acho que deu por hoje, gente. Já deu. Tá? Aí na aula que vem, a gente fala de entalpia de ligação, entalpia de não sei o que lá, lei de Hess, tá? Essa aula foi mais para dar um gostinho aí de bosta. Pro pessoal de casa tá, ficar com Deus aí, tá?